Então, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. E a gente está fazendo umas mudanças no canal. Eu sempre falei mais de constelação familiar, mas agora a gente está trazendo outras formas da gente apresentar outras técnicas aqui. Porque as terapias, existem muitas técnicas diferentes, e aí a gente abre um leque para que a maior parte das pessoas comecem a conhecer mais sobre outras possibilidades de tratamento. Então, esse quadro, Histórias que Inspiram, é um quadro onde uma pessoa vem, a gente convida uma pessoa, ela vai contar uma história dela e uma história que ela superou através das terapias ou dos tratamentos feitos com a medicina tradicional ou com as terapias holísticas. Então, então é muito, muito interessante os temas que a gente tem colocado aqui. Então, seja bem-vinda, Tisa. É uma alegria ter você aqui no nosso canal. E eu vou apresentar, então, a Tisa. A Tisa se chama Tisa Fanini, ela é de Curitiba, é formada em letras, especializada em língua portuguesa e metodologia do ensino superior. Mas nessa caminhada toda, ela se transformou numa terapeuta holística, é uma estudiosa do esoterismo, ela é teosofista e é fundadora da Olis Espaço Terapêutico, onde nós vamos também falar um pouco sobre a quantia de cursos que ela faz. Os cursos dela são fantásticos, os cursos dela também tem alguns que são online. Então, assim, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode entrar em contato com a Tisa e de repente estar fazendo um curso com uma profissional assim, nota 10, que eu faço curso com ela e posso dizer isso. Bom, Tisa, eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre algum momento da sua vida que foi muito desafiante e que através das terapias você conseguiu superar. Bom, em primeiro lugar, boa noite para você, boa noite para todos que vão estar nos ouvindo, que estão nos acessando. Parabéns por esse trabalho seu, de trazer pessoas, né? E nos dar essa oportunidade. É sempre bom falar de esoterismo, de ocultismo, de terapias holísticas, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, eu vou dizer assim, a minha caminhada foi árdua. Eu sempre tive desafios a vencer, né? Então, eu venho, assim, de uma família bem, daquela família tradicional, cristã, que nós temos no Brasil, que nós conhecemos, né? E depois eu fiquei um período, assim, passei um período bem cético, né? E eu entrei para esse lado da espiritualidade pela dor. Infelizmente ou felizmente foi, né? Por necessidade. Isso foi em 78. E veja bem, eu tinha 28 anos, 27, 28, eu estava bem na passagem de ciclo, né? Na numerologia kármica nós temos isso, né? A passagem do ciclo formativo para o produtivo, né? Então, eu tive que tomar uma grande decisão, porque eu estava num ponto que, assim, eu acreditava, eu tinha acabado de fazer o meu mestrado, que eu fiz um mestrado, mas eu não apresentei tese, né? Então, é esse mestrado que virou em especialização de língua portuguesa. Então, eu estava nisso daí, estava envolvida com um lado bem científico, um lado bem... E eu tive que fazer essa opção. Essa foi a primeira grande opção que eu fiz, como eu voltei para esse lado da espiritualidade. Aí, depois... Então, aí, como eu digo, eu comecei a focar em outras coisas, a mudar o meu interesse, né? Foi aí que começou. Isso foi há 40 anos atrás. Então, aí depois, na década de 80, mais da metade para o final de 80, eu comecei a ter contato com a teosofia, né? Então, quase 10 anos depois, né? Eu comecei a ter contato com a teosofia,
comecei O meu primeiro livro que eu li, o contato que eu tive, foi o Plano Astral, do Leadbeater. E aí E como eu morava em Rondônia, eu só tinha acesso a livros nessa época. Então, o que que aconteceu? Quando vinha para Curitiba, eu comprava tudo que podia, levava, lia, né? E foi assim que eu tive o contato com esse lado oculto, né? Porque as pessoas acham que o ocultismo é magia, né? Mas não é nada, não. Ele simplesmente nos mostra o que está oculto aos nossos olhos. Nós temos a nossa constituição oculta, né? Que são nossos corpos sutis, o que forma a personalidade, o que forma a nossa tríade superior, quem nós somos, da onde que nós vemos. E depois, mais tarde, no final da década de 80, eu tive que também fazer uma outra opção muito grande, e isso foi resultado até desse estudo que eu comecei, né? Que a gente caminha, né? A gente começa, então eu tive que fazer, era questão de autoconhecimento, aí de novo, por problemas de saúde, eu tive que, eu não estava me contentando só com a alopatia, né? Foi então quando eu me voltei para as terapias holísticas. Eu, na verdade, fui procurar conhecer as terapias holísticas porque eu queria resolver o meu problema, meus problemas emocionais que resultavam no físico, eu já sabia disso. E hoje, a forma com que eu trabalho é justamente a linha que eu segui para eu poder chegar onde estou. Assim, para eu poder, primeiro, trabalhar os meus problemas físicos, e na busca de trabalhar os problemas físicos que eu tinha, eu acabei fazendo um autoconhecimento. E muitas transformações vieram. E junto eu fui estudando, eu fui lendo textos teosóficos. Daí, quando eu voltei para Curitiba, aí em 2000 e pouco eu entrei mesmo para a Sociedade Teosófica, porque daí tive contato com lojas. E hoje eu sou membro da Sociedade Teosófica, e eu digo assim para você, Patrícia, a terapia holística, o fundamento dela, o que faz o terapeuta saber o que ele está fazendo realmente e aonde que ele está atuando, é conhecer esse lado oculto da vida. É conhecer a constituição oculta, o que são chakras, o que são corpos sutis, entende? E se voltar para esse lado do autoconhecimento. Porque, na verdade, eu vejo muito assim alguns terapeutas holísticos se baterem, não entender os florais, não entender expor a constelação, não entender alguma das terapias, justamente porque eles não sabem onde estão atuando. Então, quanto mais, o que eu aprendi nessa minha jornada, que quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós nos debruçamos em cima desse conhecimento, mais a gente tem um trabalho melhor, mais a gente pode ajudar o próximo, né? E daí, então, eu fiz muitos cursos da área da terapia holística, mas eu ainda trabalhava, eu ainda dava aula, né? Eu me aposentei em 2003. Aí que eu consegui me voltar totalmente para a terapia holística, mas eu já atendia. E aí eu fiz um monte de curso, mas eu optei 3 áreas, digamos assim. A numerologia, que é a minha paixão, a minha outra paixão também são os florais, e também a radiestesia, que eu acho que é uma ferramenta para o processo terapêutico. Para mim, no meu caso, eu acho, né, a linha que eu segui, que ela ela ajuda muito, ela colabora muito e nos dá um bom norte. E é bem interessante essa jornada do terapeuta, né? Nós que fazemos parte dessa missão de ajudar o próximo, de alguma forma, normalmente, pelo menos na minha história, é assim também. Eu adoeci profundamente, 4 anos muito adoecida, sem encontrar uma solução com a medicina tradicional, e de repente caí nas mãos de um terapeuta que não era um terapeuta holístico, ela era uma psicóloga,
e ela fez a primeira sessão de cura prânica em mim, e eu estava numa depressão profunda, já tinha 4 anos, sem conseguir reverter, e essa psicóloga que estava me atendendo, ela disse assim, olha, como eu não posso te atender aqui no consultório com essa técnica, eu vou convidar você para ir na minha casa, num domingo, porque eu preciso de uma cobaia. Eu aprendi uma técnica de tratamento de aura, de chakras, e eu gostaria que você fosse na minha casa. E eu fiz isso. E foi encantador, porque quando ela fez a terceira sessão, todos os sintomas da depressão desapareceram, assim, quase que milagrosamente. E nada, a gente não estava conseguindo uma solução com nada. Então, foi aí o meu grande despertar para as terapias holísticas, foi aí que eu comecei a ver, eu também era professora de pré-escola, eu dava aula, e também acabei mais ou menos parecido com você, entre 27 e 29 anos, que eu tinha no meu mapa um momento decisivo forte, eu fiz a transição e vim para essa profissão, porque essa mesma psicóloga indicou para mim o local onde fazer os cursos de cura prânica, e eu acabei me encantando tanto pelo trabalho da cura prânica, que há 22 anos trabalho com essa técnica. E assim, os resultados realmente são encantadores. O quanto as terapias holísticas vêm realmente ajudar a medicina tradicional, né? E agora ainda a gente tem os médicos também ficando um pouco mais engajados com as terapias holísticas. Mas há 22 anos atrás, eles não eram engajados com isso, não. Eles não achavam que esse trabalho era mesmo algo que tinha ajudado o cliente. Mas hoje as terapias holísticas realmente estão em alta, né, Tisa? Sim, sim. E assim, eu acho assim, Patrícia, que o legal da terapia holística é que cada um encontra o seu caminho, né? Parece que aquela técnica nos chama, digamos assim. Que nem a numerologia. A numerologia, eu tinha ido para um simpósio no Rio de Janeiro, naquela época chamavam de simpósio, né? 89, 88, 89, por aí. E aí, antes de eu voltar para casa, eu fui numa livraria com um amigo na época, e a gente estava procurando, eu conto essa história para todo mundo, estava procurando um livro, assim, um livro interessante para ler, e um livro caiu na minha cabeça. Porque eu estava baixada nas prateleiras de baixo, e ele estava mexendo nas prateleiras de cima. Eu achei que foi ele que bateu em algum livro e derrubou na minha cabeça. Ele falou, não, eu nem cheguei aí perto. Aí eu falei, então, por favor, eu olhei assim, numerologia, falei, guarde lá de onde caiu. Ele falou, não, você não vai levar? Eu falei, não tenho nada a ver com numerologia, né? Daí ele falou, nada a ver. Nada. Ele falou, mas o livro te escolheu. O livro te escolheu. E daí ficamos aqui, ele falou, então eu falei, não, imagina, o que é isso? Não sei o que, tal. Ficamos naquilo, não, eu pago. Não. Ele acabou me dando. E eu voltei. Daí, do Rio até aqui, né, vim de avião, quando eu cheguei no aeroporto de Curitiba, eu tinha feito o meu mapa. E eu não parei mais, né? Daí eu só fui assim, daí depois eu fiz vários cursos, fiz aqui, estudei, li muitos livros, e assim, um dos cursos que também me deu uma outra visão foi o da Bram, né? E depois, o que me deu mesmo assim essa forma de interpretar o mapa com a visão que eu tenho é o estudo da teosofia, né? Que aí você vai, porque a numerologia, a gente tem, até eu coloquei o nome da numerologia kármica para o pessoal não confundir com aquela coisa de número de casa, número de carro, entende? De mudar nome, porque não é assim que a gente trabalha, que nós trabalhamos a numerologia. A numerologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E eu acredito que quem encontrou esse processo, se foi Pitágoras, se foi um discípulo dele, porque a gente não sabe bem isso, né, ao certo, porque o Pitágoras, ele tratava as coisas dele com tanto segredo, né,
Mas ele era um mestre de sabedoria. Se veja bem, ele já dizia que o universo tinha som, que os planetas tinham som, tinha som, e ele não tinha aparelho nenhum para saber, né? Ele dizia que tudo. Ele esteve na Terra em qual época? Ele teve em 600 e pouco antes de Cristo, né? Na mesma época do Senhor Buda, né? Então acredita-se que quando vem um ser do Quilates, como o Senhor Buda, na mesma época reencarnam vários mestres juntos para dar aquele, como se desse um suporte, né? Então veio o Pitágoras, né? Agora não estou me lembrando assim, mas vieram vários, né? Ao mesmo tempo que vieram na época, que são dessa época de 600 antes de Cristo, e ele tinha uma sabedoria muito grande, né? Ele falava dos números, que tudo se resumia em números, tudo. Então eu acredito que um ser que era um mestre de sabedoria, que tinha o conhecimento que ele tinha, ele não ia se preocupar com o número de carro, de biga, então, na época, né? Digamos assim, né? É muito pequeno para resumir um trabalho de numerologia. A numerologia, ela estuda a jornada da alma e leva a pessoa para um autoconhecimento. E foi isso que aconteceu comigo, né? Até hoje eu me descubro no mapa ainda, né? Mas é isso daqui. Porque, como eu falo para os meus alunos, a numerologia você tem que se debruçar em cima. Você tem que estudar a lei do karma, a lei da reencarnação, estudar a lei da evolução, saber quem que nós somos, tentar procurar definir, descobrir isso, né? Porque quanto mais a gente conhece isso, quanto mais a gente se aprofunda, as chaves para a interpretação de um mapa numerológico está no conhecimento da filosofia oculta. Quanto mais a gente adentra nesse processo, mais a gente olha para o mapa e você vai interpretando, você vai descobrindo. A ponto que as pessoas dizem assim, mas como é que você sabe tudo isso da minha vida? Né? Virou adivinha? Já teve isso, né? Você é clarividente, você é isso, né? Porque a gente às vezes fala coisas para a pessoa que só a pessoa sabia, né? Aí, inclusive a gente coloca data, os pináculos têm data, né? O movimento, essa passagem que eu chamo de trânsito crítico entre ciclos, né? A gente coloca datas, inclusive épocas, né? Então a pessoa às vezes fica assim impressionada, né? Mas a gente não é adivinho, a gente não é nada, não tem nada de excepcional, não tem nada de mágico, não tem nada disso. É simplesmente um conhecimento. Só isso, né? E um mega de um conhecimento que pode ajudar muito a gente a trilhar a nossa vida aqui na Terra com mais facilidade, né, Tisa? Sim. Uma coisa assim, você tocou num assunto, Patrícia, com mais facilidade, com compreensão, porque as adversidades continuam aparecendo. As adversidades, as dificuldades, os desafios, são eles que vão nos impulsionar a buscar, a crescer, né? A nos desvendar, a tirar os véus sobre nós mesmos, a nos descobrir. Não é com coisas boas que a gente consegue fazer isso. É nos momentos de dificuldade. Então, as dificuldades vão continuar aparecendo e, às vezes, cada vez maior. Só que quando a gente tem esse entendimento, a gente se conhece, ou a gente conhece o outro, a pessoa da família, né? Um parente, um colega, você começa a ter esse entendimento. De repente, você separa e diz assim, não, mas essa é a lição dele. Às vezes a gente começa a exigir uma coisa do outro que ele ainda não tem condições de me dar, né? E a gente, na ignorância, acha que o outro está fazendo por mal, acha que isso, acha que aquilo. Não. A pessoa está dando o melhor dela, né? Então, o mapa numerológico, ele nos dá isso daí. Ele nos dá... Na verdade, o mapa ele é um roteiro de vida das pessoas, né? E quando a gente acessa esse roteiro, a gente sabe para que veio, a gente sabe para que nossos filhos vieram,
os nossos colegas de trabalho, e a gente começa a trabalhar isso, a se entender, a fazer empatia, né? E trabalhar o perdão, porque é para isso que nós viemos. Então, eu acho assim, porque nós perdemos essa chave de interpretação no Concílio de Constantinopla, né? 552, que quando foi tirado da Bíblia, tudo que se referia à alma, à transmigração da alma, foi tirado. Isso se até encontra como o anátema contra Orígenes, né? Esse é o concílio. Mas aí que nós perdemos essa chave de interpretação. Você vai ver que as outras culturas, quando uma criança nasce, você faz um mapa astral, você faz uma cabala, você faz um mapa numerológico, né? E nós não, nós perdemos essa chave de interpretação. Então, a gente acha que está solto, né? Que a gente nasceu porque papai e mamãe se gostaram, se olharam, né? Se amaram, entende? Não, não é assim, né? As coisas, nós não estamos soltos. E todo mundo vem com um objetivo. Eu comecei desde cedo a me perguntar. Eu não me conformava, eu não tinha 20 anos ainda, por isso que eu me afastei de religião nessa época. Porque eu não aceitava que nós temos esse imenso universo, que Deus criou esse mundo enorme, para a gente viver no máximo 90 anos. Naquela época ainda era menos, 40 anos atrás, o máximo da vida da gente era 60, 70. Uhum. Então, eu achava assim, mas que absurdo, né? Eu também, outra coisa que não encaixava bem na minha cabeça é como é que um ser que cria essa beleza que é, se você olhar, só olhar em volta, né? Olhar o céu, olhar o mar, olhar as montanhas, olhar as flores, olhar os animais, e daí, de repente, criou só para eu vir aqui, correr atrás de dinheiro, de trabalho, de coisas finitas, né? E aí, acabou, vou embora, morreu, acabou. Eu achava muito sem graça, você está entendendo? Era muito pouco para mim. Então, eu passei um processo assim, de quase 10 anos, totalmente sem acreditar nessas coisas, porque para mim não me traziam respostas. Né? E quando o meu primeiro contato com a espiritualidade foi com o espiritismo, mas eu fiquei passei pouco tempo no espiritismo, porque eu também não me deu respostas suficientes, né? Assim, porque eu digo poucos anos, né? Então, eu acho que foram coisa nem 10 anos, né? Então, eu já comecei a buscar outra coisa, porque aquilo não me dava substância, não respondia aos meus questionamentos. E eu vou dizer, é na teosofia que eu fui encontrar, porque a teosofia ela é a sabedoria divina, né? Então é uma sabedoria milenar que nós temos, a Sociedade Teosófica, que eu sou membro, simplesmente ela não é a teosofia. A Sociedade Teosófica é uma sociedade internacional que se propõe a divulgar esse conhecimento, né? Então, através de livros, de palestras, de cursos, né? Assim. Então, para mim, foi o meu caminho. Agora, cada um tem o seu caminho, né? O ocultismo, ele foi muito mais fechado, ele foi muito mais hermético do que é hoje, né, Tilsa? Hoje, as informações sobre isso tudo está sendo disponibilizada, assim, em cachoeiras, né? Foi na verdade, foi no fim do século XIX. Nós temos um grande ser que diz que é o último quarto de cada século. O último quarto de cada século vai pegar os últimos 25 anos de cada século, diz que eles são profícuos, eles são para expansão, para tirar véus. E se a gente vê que o último quarto do século XIX, nós tivemos a fundação da Sociedade Teosófica, né? Onde o objetivo foi não deixar morrer aquela cultura, né? Hindu, né? Que estava lá, que os próprios hindus já estavam mais
já quase não estavam mais se importando com o caminho do yoga, né? Então, o objetivo foi esse, foi trazer esse conhecimento para o Ocidente sobre karma, sobre reencarnação. Tanto é que tem muitas pessoas que acham que karma e reencarnação é uma coisa nova. Não, não é. Ela é um conhecimento milenar, é uma lei, né? Então, temos o Yogananda, que também veio para o Ocidente nessa mesma época, né? Trazendo esses conhecimentos. Nós tivemos o Allan Kardec, né? Na França, entende? Nós tivemos o renascimento do Rosa Cruz, né? Que renasceu. Então, se a gente olhar, a independência do Brasil também se dá nessa época. Então, você veja assim que as coisas, e se a gente começar a observar muitas coisas, e questão também das artes, muitas coisas foi final do século XIX. Tanto é que bem no início do século XX, nós vamos ter o Einstein, né? Que traz para nós, que nos dá essa condição da gente falar em frequências vibratórias, né? Então, isso o pessoal às vezes me pergunta, tá, e o final do século passado, agora aqui, né, no século 1900, o que aconteceu? Eu falei, gente, nós tivemos de 50 anos para cá, menos que isso, nós tivemos o avanço da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, nós estávamos conversando agora aqui, né? Então, e é essa tecnologia daí que proporciona a expansão desse conhecimento. Então, esse conhecimento hermético, que estava fechado, houve um consentimento, digamos assim, para que se trouxesse, se tirasse alguns véus, trouxesse isso. Porque também, se a humanidade não está pronta, não dá para trazer. Que é a mesma coisa que dar pólvora para criança brincar. Uhum. Né? Então, na verdade, todo o conhecimento está aqui à nossa volta. Tudo, seja científico, seja metafísico, está tudo aqui. Somos nós que vamos ficando preparados para poder tirar esse véu. Sim. E aí eu gostaria de saber um pouco mais. A numerologia, ela é falado que os números são vibrações numéricas, né? E se são vibrações, como que o nome e a data de nascimento de uma pessoa pode mostrar, né, toda essa vibração? E é uma vibração que a gente tem na nossa alma, ou é uma vibração que a gente tem na nossa aura, nos nossos chakras? Do que se trata realmente? O que será que Pitágoras realmente percebeu ali? Que através do nome e a data do nascimento seria possível a gente observar essas vibrações, e certamente a cada vibração ele deve ter dado um número, né? Sim. Então nós temos a tabela pitagórica, que é justamente isso. Foi essa a descoberta, né, de Pitágoras. Que cada número é uma frequência vibratória e que dá para transformar em uma letra, em um símbolo. É nessa transformação de uma frequência vibratória, porque o que ele falava? Que os números são a vibração do universo, né? Todo o universo dá para se transformar em números, né? Isso que ele dizia. Então, partindo dessa premissa de que os números nos dão as frequências do universo, a designação dessas frequências, dessas vibrações numéricas, que se transforma o símbolo, que é uma letra, que a letra é um símbolo, né? Tanto é que a numerologia pitagórica, ela não é fonética. Né? Ela é o símbolo, é o desenho da letra. Então, você transforma o A em U, o B em 2 e assim por diante. E o nosso nome, nós temos uma frequência, uma assinatura energética no universo. Nós temos, porque, veja bem, nós temos que ter um ponto de atração no universo, né? Porque nós atraímos tudo aquilo que é nosso, seja bom ou seja ruim, né? Então, se a gente parar... É difícil, às vezes, de entender, Patrícia, isso,
quando a gente só se reconhece como físico, né? Essa pessoa que eu me olho no espelho todo dia e eu me vejo. Tá? Mas se a gente pensarmos que nós não somos seres físicos, começa por aí, que nós somos seres espirituais, que nós estamos dentro do pensamento de Deus. Quando eu falo em Deus, eu não estou falando daquele Deus, um velho de barba, tal, tal, não. Eu estou falando de um ser que criou esse universo. Como é que ele criou? Ele não pegou nenhuma ferramenta para criar o universo, né? O universo é resultado do pensamento desse ser. Pode chamar como você quiser, pode chamar de Deus, você pode chamar de ser, pode chamar de entidades inteligentes, de seres divinos, de superpotência, como você quiser. Tá? Mas esse ser, ele criou esse universo com a mente. Por isso que se diz que o Cabalhão fala que o todo é mental. É o primeiro princípio. O todo é mental. E nós estamos dentro da mente de Deus. Nós estamos dentro da mente desse ser. Então, nós somos seres mentais. A primeira coisa que nós somos. Né? Mas somos seres espirituais também. Então, nós somos energia pura. Nós somos energia. O físico, esse corpo físico aqui, é um veículo para eu poder estar aqui na Terra. Eu tenho que ter um veículo, né? Condizente, né? Eu não posso ter um veículo. Às vezes eu brinco com meus alunos, né? Eu digo assim, vocês nunca viram uma alma correndo para pegar o ônibus, né? Só se for uma alma penada. Então, essas centelhas divinas, essas mônadas, elas precisam experienciar os níveis mais densos. É por isso que elas adentraram no universo. E precisa ter um veículo adequado para aquela frequência. Então, se nós estamos no mundo físico aqui, nós estamos até aqui, que é o mais denso. Agora, nesse exato momento, nós estamos encarnadas, nós estamos na parte mais densa. Então, tem que ser um corpo denso, né? Então, mas não é... Isso não quer dizer que nós deixamos de ser aquele ser mental, ter uma centelha divina. E é esse ser mental que dá essa frequência, que tem, podemos dizer assim, uma assinatura energética, talvez. Né? Assim, uma vez eu ouvi falar que antes de um bebezinho nascer, é reunido no sono, os pais são levados para o mundo astral, onde é feita uma reunião lá e é composto o mapa do filho, é composto um mapa, é feito um convite para que os outros membros familiares estejam nessa reunião, para que possa ser organizada esse mapa numerológico da pessoa, daquele bebezinho aqui na Terra. Isso é real? Olha, eu não acredito muito nessa teoria, né? Porque eu vou mais pelo estudo teosófico, né? Então, eu vou mais naquela versão de que a alma ela é atraída ao físico por um desejo. Enquanto houver desejo, nós vamos reencarnar. Essa alma vai reencarnar, né? O que é desejo? É uma vontade de alguma coisa. Nós só vamos sair dessa roda de samsara quando não tiver mais desejo, né? Todos os desejos estiverem. Então, a alma ela precisa experienciar alguma coisa. Então, ela precisa vir à reencarnação para experienciar alguma coisa. Aquilo é algo que ela ainda precisa. Só que como daí ela vai ter que ela vai ter que criar veículos, né? Para poder trabalhar nos níveis mais densos. Então, os níveis mais densos da onde ela está, vai ser o que nós chamamos de mental, um plano de mental. O plano mental, que esses planos da natureza, que são 7, eles são a constituição oculta do nosso universo. Assim como nós temos a nossa constituição oculta, um corpo etérico, um corpo emocional, um corpo mental, o universo também tem. Então, são 7 planos com 7 subplanos. Né? E ela vai ter que construir um corpo mental
Daí depois ela vai ter que construir um corpo astral, né? Um duplo etérico e um corpo físico, porque, na verdade, o duplo etérico é a forma do físico. Tá? E o corpo mental é criado por seres que são seres construtores, que usam a matéria desse plano mental para construir esse veículo. E o corpo astral também. E daí, por lei de atração, que é aquela assinatura energética que eu te digo, né? Digamos assim, você atrai suas tendências do passado, as tendências, aquilo que você não conseguiu trabalhar, que você precisa trabalhar, tanto no corpo mental como no corpo astral, né? Só que o duplo etérico, ele não é construído dessa forma. Ele fica ao encargo dos senhores do karma. Então, os senhores do karma, eles vão ver o que nós temos condições. Não é que eles vão dizer, vão impedir um karma para nós, você vai passar isso. Não, não existe isso. A nossa vida hoje é resultado de vidas passadas, né? Eu, por exemplo, com quase praticamente 70 anos, eu já tenho resultado dessa mesma vida, né? Porque o ciclo da colheita é resultado muita coisa do ciclo produtivo e do formativo. Mas, quando a gente chega aqui, aquele mapa é composto do passado. Não é colocado por ninguém. Esses seres, eles vão equalizar aquilo que eu tenho que aprender. É como se fosse um instrutor, um coordenador de curso que dissesse, olha, eu vou olhar aqui o teu histórico escolar. Então, você tem condições de, nesse curso agora, você tem condições de estudar isso, 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 isso. E às vezes o aluno diz, não, mas eu quero estudar mais tal coisa. Não, você não vai conseguir. Então, os senhores do karma, eles são até benéficos nesse caso, porque eles sabem o que nós não podemos. Uma coisa que esses santos seres, eles têm de otimização, eles têm economia de energia, Patrícia. Eles não dão tiro na água. Na verdade é essa, entende? Então, eles não vão colocar uma coisa para a gente que a gente não tem condições de realizar, porque seria perder tempo. E não se pode perder tempo. Nós estamos nós temos um plano de evolução. Esse Deus Criador, ele tem um plano de evolução para toda a humanidade. Então, não se pode perder tempo nisso. E nós perdemos muito tempo, mas eles não, entende? Então, eles vão equalizar isso. Então, daí é como se a doutora Nibesa, num livro dela, que ela explica sobre isso, ela fala, é como se eles pegassem uns tijolinhos lá do mental, daquilo que nós trouxemos para aprender, uns tijolinhos do astral, do emocional, do que nós trouxemos para aprender, e vão construindo, né? Então, ali nós vamos ter, ali é formado o duplo etérico, né? Já tem no cérebro etérico, já tem os hábitos, os vícios, quando eu fiz uma grande escolha, quando você fez uma grande escolha, nós fizemos uma quebra de paradigmas. Então, nós quebramos um hábito, possivelmente, de muitas vidas. Então, quando a gente tem que fazer essas quebras de paradigmas, são hábitos de vidas passadas que a gente está quebrando, está cortando. Não é fácil, né? Então, aí a gente entende porque que uma pessoa não consegue deixar um hábito, não consegue mudar, não consegue deixar um vício, porque está no cérebro físico mesmo. Primeiro você formou no cérebro etérico, depois no físico. E assim se forma todo o meu duplo etérico. O duplo etérico tem exatamente o mesmo número de células que vai ter o corpo físico, porque é ele que vai direcionar, né? Aonde que vão as células do coração, aonde que vão as células cerebrais, enfim, cada coisa. Então, está tudo ali formado. Então, eu acho que é nessas escolhas, Patrícia, que é feito o mapa. Que é elaborado, que a gente... Por isso que eu não gosto de mudar o nome, não trabalho com mudar o nome. Porque quem sou eu para me meter no trabalho desses santos seres? Uhum. Está me entendendo? Você veja bem que eles têm uma capacidade de escolher os nossos pais. Pois é.
Porque, e é uma coisa muito complexa, porque tem que ver as doenças que eu vou ter por causa do karma. O que meu karma gerou de doença? Aí vai ter que achar os pais, a família que tem essas doenças, para elas serem... Você está entendendo? A cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo. Um é cabelo liso, outro é cabelo cacheado, um é preto, outro é loiro. Você está entendendo? E daí achar os pais. Veja bem que eles fazem de um por um. Isso é uma coisa muito louca. Mas a gente que não consegue entender, porque a gente não tem o nosso cérebro, o nosso cérebro concreto aqui, esse cérebro que eu estou falando com você, eu não consigo entender isso mesmo, né? Mas, então, se eu achar que a pessoa vai mudar a vida dela, se eu colocar uma letra a mais, se eu tirar uma letra, qualquer coisa assim, gente, eu estou me metendo no trabalho desses santos seres. Quem sou eu para fazer isso? O que eu sei? Eu só tento interpretar o que a pessoa veio fazer, né? Nada mais do que isso. Por isso que eu não vejo o nome de criança assim. Muitas pessoas me procuram, né, quando a mãe está grávida, aquela coisa. Você vê um nome legal para minha filha, que seja bom para ela. Eu falei, não. São os pais que têm que intuir isso. Isso mesmo. Sabe? Então, coisas que eu não faço. Não mudo o nome. Não dou nome para ninguém. Entende? Agora, aconselho, sim, os pais, no que a criança nasce, que daí já tem o nome, já tem a data de nascimento, fazer um mapa numerológico, fazer um mapa astral, para saber por que o seu filho veio, o que tem que desenvolver nele, quais os potenciais que ele trouxe ao nascer, quais as dificuldades que ele vai trazendo, né? Qual a missão dele, né? Para se direcionar. Isso sim, isso eu concordo e digo, faça. Isa, a numerologia fala que existem mapas diferenciados e que tem uma tal de almas mais antigas que elas vêm com uma complexidade maior nos mapas. Você poderia falar um pouco para nós sobre as almas antigas? Sim, almas antigas, há pouco eu até falei que quanto mais você vai trabalhando com você, as dificuldades vão aumentando, né? É igual uma escola, né? Você vai aprendendo mais, as provas vão ficando mais difíceis. E na vida também é assim. Então, nós temos almas que vêm com missão, temos almas que elas estão num determinado ponto da jornada, que elas têm que vibrar numa frequência mais elevada, que elas vieram justamente para fazer essa mudança de frequência, só que para isso elas vão ter que deixar alguma coisa, porque se elas têm grilhões ainda que prendem elas a uma frequência mais baixa, ela não tem como. Eu fico às vezes pensando, o pessoal diz assim, tem um portal tal, é o portal tal, vai abrir luz, vem isso, nós vamos ficar todo mundo feliz, vamos todo mundo acender. Nada disso. Não tem nada disso, né? Porque a coisa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pode vir um monte de luz, pode abrir um monte de portal. Se eu não estiver vibrando na frequência disso, eu não vou acessar nunca. Nós não conseguimos acessar Budi, que é um corpo nosso, está aqui, está à minha volta. A matéria de Budi está aqui. Você não consegue acessar, que é o amor crístico, você está me entendendo? A gente, eu digo que eu sou amorosa, mas é só me olhar torto, pronto, eu já estou xingando todo mundo. Né? Não é isso? Então, tem o Ricardo Lindemann que diz que altruísmo é quando você consegue ajudar o teu inimigo. Porque ajudar o amigo e quem você ama, isso aí é prazeroso para você. Então, agora, altruísmo é quando você ajuda o teu inimigo, né? Faz um bem para alguém e que ele não é muito legal para você, não. Né? Isso é altruísmo. Então, para você ter uma ideia do que é esse corpo búdico, porque nós temos 7 corpos, nós atuamos somente nesse quaternário inferior. E desse quaternário inferior ainda, a gente atua
nas frequências, às vezes, mais baixas. Porque quando eu estou com raiva, com ódio, com inveja, com preguiça, eu estou atuando nas frequências mais baixas desse quaternário inferior ainda. Então, você veja que nós estamos falando em frequências, né? Então, as almas mais antigas, elas têm como lição vibrar em frequências mais elevadas. Elas não podem mais se dar o luxo de ficar com raiva, fazer pirraça, se deixar levar por vícios, se deixar se levar por emoções, entende? Elas têm que trabalhar isso. Só que isso elas estão trazendo, às vezes, a muitas vidas, a muitas encarnações. É um grilhão. E elas têm que romper. E isso é difícil. Isso é difícil. A coisa parece que vai fechando, 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 até que a pessoa diz, eu não aguento mais. E ela rompe esse grilhão, né? Daí ela, que nem você encontrou, né? A tua amiga lá que fez a cura prânica, eu também, né? Entende? Aquilo ali a gente rompeu, a gente não aguentou mais, a situação ficou muito... Tem pessoas que vão pelo amor, né? Tem pessoas que já têm esse mérito, já quebraram esses grilhões em vida passada e nessa encarnação tem um mérito até de nascer numa família que já tem uma visão mais aberta para esse lado esotérico, né? Místico, então fica mais fácil a caminhada, né? Mas essas pessoas, inclusive, essas pessoas que às vezes tem um estudo do Arthur Pauer, tem estudo de vários clarividentes sobre doença, sobre cura, sobre o que é a doença. Eles dizem que essas almas mais antigas e que já estão nesse aceleramento, num processo de acelerar, elas têm um problema de saúde mais sério, porque elas estão limpando, está me entendendo? Elas têm que limpar. E não tem, e hoje, no ponto de evolução que nós estamos, ainda a doença é o Dr. Bach diz, ela não é cruel, ela é apenas um indicativo de que eu preciso olhar para dentro de mim, que eu tenho que trabalhar comigo. E assim, como que você conseguiu fazer um link, né? Onde você criou uma terapia que é através da numerologia, e aí você fez um link também com os florais e com a radiestesia. E como que isso, nessa sua jornada, você tem, olhando para esses clientes que estão passando, a melhora deles? Então, conta um pouquinho para nós, porque nós terapeutas, a gente precisa, à medida que a gente vai trabalhando, trazer novas ferramentas para o trabalho, porque as pessoas vão trazendo algumas demandas de algumas dificuldades da vida dela, e que muitas vezes a ferramenta que a gente tem, a gente não consegue auxiliar ela. E você, assim, foi muito interessante esse trabalho, que quando você bate o olho no mapa, você já sabe, inclusive, que floral aquela pessoa precisa, que tipo de tratamento na radiestesia aquela pessoa precisa. Então, eu achei esse trabalho seu muito incrível. Então, isso tudo é pesquisa, né? Tudo é pesquisa, tudo é estudo. Quando eu falo que a gente tem que se debruçar em cima desse estudo, a gente tem que se debruçar. Então, a gente vai deixar, às vezes, viagens, às vezes, você vai deixar festa, né? Essas coisas de barzinho, de bater papo, porque você tem que estudar. Ainda mais eu que ainda trabalhava, né? Ainda dava aula. Então, olhar para o mapa, eu vou dizendo assim para você, conforme eu fui estudando mais filosofia, eu fui adentrando nesse universo do ocultismo, as fichas foram caindo. Então, essa interpretação que eu faço do mapa, ela é embasada muito na lei do karma, da reencarnação, dessa lei da evolução, você está me entendendo? E daí, quando eu comecei com a numerologia, eu fazia também como quase todo mundo faz. Eu fazia o mapa para a pessoa e entregava, né? Mas começou a me incomodar muito aquela questão assim de que, puxa, eu digo para a pessoa que o problema dela é esse, ela concorda, ela sabe que é tudo, e daí? Faz o quê? Então, começou a me surgir a ideia de eu trabalhar
com a numerologia como psicoterapia, né? Trazendo a pessoa para sentar, para conversar, né? Mas nesse meio tempo eu já estava fazendo um monte de curso também, e eu percebi que os florais ajudavam muito nesse processo, né? Então, eu comecei ao mesmo tempo, que as coisas quase que foram ao mesmo tempo. Então, eu fiz curso de cromoterapia, eu trabalhei muito com cromoterapia, trabalhei muito com cristaloterapia, coisas assim, mas daí até que eu fui meio deixando, né? E fui fechando o meu leque, está entendendo? Porque eu percebi que se eu continuasse querendo saber de tudo um pouco, eu ia fazer igual um beija-flor. Eu ia querer chegar no jardim, beijar todas as flores, mas eu não ia conhecer nenhuma, me aprofundar em nenhuma. Então, eu fechei um pouco o leque, e daí eu comecei a trabalhar com os florais, tanto é que eu tenho aquele trabalho, né, que eu dou os números e as terapias holísticas, né? Aquele trabalho surgiu mais ou menos em fim de 90, né? Que foi quando eu fechei isso, né? Que aquela época eu ainda trabalhava, eu trabalhava com uma imposição de mãos, eu trabalhava com maca, e daí eu trabalhava também com regressão, e depois, nos últimos minutos, eu deixava a pessoa lá uns 15 minutinhos relaxando, que é onde eu colocava uma cromoterapia, colocava a cristaloterapia. Então, por isso que saiu aquele trabalho que você conhece, né? Que eu apresentei para vocês, que são os números e os florais, e daí tem cristal, tem óleo essencial, tem tudo, porque eu trabalhava assim, eu consegui fechar isso, e deu muito resultado. Só que depois a vida foi mudando, né? E eu também já estava namorando a radiestesia nessa época. E depois, com o passar do tempo, eu descobri que a radiestesia ela é uma grande auxiliar no processo terapêutico. Eu uso a radiestesia como uma auxiliar no processo terapêutico. Quando a pessoa chega pela primeira vez até, hoje eu não trabalho mais presencial, só trabalho online, mas até março eu trabalhei atendendo presencial, né? Então a pessoa chegava com o aurameter, eu media o campo áurico, eu media os chakras, depois com a régua de Boggs, eu via, tirava em angstrom quanto que estava, eu já sabia como é que a pessoa estava, né? Então, a partir dali, eu já sei se a pessoa primeiro tem que fazer uma limpeza energética, porque não adianta eu querer trabalhar uma pessoa para ela trabalhar seus aspectos de personalidade, trazendo ela para um autoconhecimento, se ela está com uma frequência muito baixa, ela está com o campo áurico todo aberto. Então, a gente vai primeiro precisar limpar esse campo áurico, fechar esse campo áurico, fechar no sentido de restaurar a aura da saúde dela, né? Para começar a fazer o trabalho interior que precisa com essa pessoa. Então, essas coisas assim, foram fichas que foram caindo, eu fui colocando em prática com as pessoas que eu atendia e foram dando muito certo. Eu comecei a ter resposta positiva. Tanto é que hoje a gente tem esse protocolo e a gente passa nos cursos da gente esse protocolo, né? Que aquele nosso workshop de a radiestesia, o processo terapêutico, é justamente isso. A gente ensina como que a pessoa atende, o início da terapia, até da primeira consulta mesmo, né? Que a primeira consulta às vezes fica muito estranho, porque se a pessoa é muito fechada, né, Patrícia? A pessoa não fala nada, você fica ali, a pessoa não te dá resposta nenhuma, não te dá nenhum sinal. Então, a radiestesia vem em socorro, porque você vai medir, a pessoa pede licença, pede permissão para ela, e daí você mede, e daí é você que vai falar. Você que vai dizer, olha, você está se sentindo assim, 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 assim. Aí a pessoa começa a se abrir, né? Sim. E daí, depois, através da radiestesia, você também vai ver os florais, né? E você fecha, depois medindo a pessoa novamente, mostrando para ela que ela chegou ali com 3 mil e ela está saindo com 6 mil, 7 mil, né? Angstrom. Então, e como deu muito certo, a gente criou esses cursos, né? Justamente, a gente ensina o passo a passo para os nossos alunos, que é um resultado de praticamente 40 anos de experiência, né? Então, a gente está passando para os nossos alunos isso.
Inclusive, nós vamos ter agora, dia 23 e 30, um workshop de numerologia, tá? Né? Nós estamos, só para a gente se posicionar na data, nós estamos agora no ano 2020, no mês 10, né? Isso. Então, dia 23 está aí pertinho. Se vocês se interessarem em fazer uma formação, eu super indico o trabalho da Tisa, né? E por que assim, eu acho bem interessante, eu vou colocar um pouco sobre essa jornada do terapeuta. O terapeuta, ele tem uma grande jornada, porque hoje é assim, qualquer pessoa que vai, faz um cursinho de uma semana, sabe falar bem, sabe organizar um material e, de repente, não tem experiência nenhuma, nada, e começa a dar os cursos, né? Isso. Os cursos rasos e muitas vezes não dando à pessoa que está fazendo aquele curso realmente um respaldo, realmente. Então, assim, a maior parte das terapias holísticas ainda está nesse processo de organização aqui no Brasil, né? E então, encontrar bons professores, bons institutos, bons trabalhos, bons profissionais é muito desafiante. Muitas vezes, mais confunde a pessoa, né, que está fazendo aquele curso. E assim, como as medicinas vibracionais, elas são medicinas que o objetivo é equilibrar a parte energética da pessoa, se você não souber trabalhar bem, você pode desequilibrar as pessoas profundamente. Se você não souber fazer uma massagem adequada, indicar um floral adequado, fazer um tratamento de radiestesia adequado, você pode sim, ao invés de melhorar a vida daquela pessoa, talvez trazer ela num processo de catarse, que vai ficar mais desafiante para ela. Então, por isso, é necessário que a gente busque bons profissionais. Então, eu super indico, eu sou terapeuta holística há 22 anos, caí nas mãos de vários professores completamente aloprados. E quando a gente encontra um bom profissional, eu vou estar sempre aqui falando para vocês, façam o curso, que o curso é maravilhoso. Então, eu super indico. E eu gostaria que você deixasse para as pessoas que se interessarem pelo curso, o WhatsApp, como que as pessoas podem achar você nas mídias sociais. Nós temos no Facebook, nós temos a página, né, Olis Espaço Terapêutico, no Facebook. No Instagram também está com Olis Espaço Terapêutico. Tem o WhatsApp, né, o meu WhatsApp é 41 99802 1471, né? E esse curso, que nós falamos tanto em numerologia, né? Praticamente falamos de quase uma hora de numerologia, esse workshop, ele é um workshop de 30 horas, que ele vai ensinar a pessoa a calcular, e já damos algumas regras de interpretação. Então, a pessoa já tem condições de calcular o seu mapa, tem condições de calcular o mapa dos amigos, né? E começar a interpretar. E depois nós damos o nível avançado, que são 8 aulas durante o ano seguinte, né? No caso, o ano que vem, que são... Esse ano nós estamos fazendo um sábado no mês, das 2 às 19. São 5 horas de imersão. É uma imersão em numerologia, que a gente vai estudando todas as técnicas de interpretação. Então, esse curso é maravilhoso. Por que é o meu xodó, assim, a numerologia também? Porque é um curso que você faz um autoconhecimento, você vai se autoconhecer, você vai conhecer tua família, você vai conhecer teus pais, teus irmãos, teus filhos, você vai conhecer teus colegas de trabalho, se você tem problema, né? Para você poder, como é que eu vou dizer? Conviver melhor. A gente convive melhor, né? E no final, além de você fazer um curso de autoconhecimento para você e para as pessoas mais próximas suas, você ainda tem uma profissão. Porque você ainda tem curso com certificado, né? O Sinter é apoiado pelo Sinter, pela Abrat também, então vocês podem ter
aquele númerozinho do CRT, né? Que comprova que você é um terapeuta holístico. E, além disso, a gente dá aquele suporte, né, Patrícia? A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente responde, e ele não tem tempo, não é um ano de carência, você tem todo o material, a gente continua dando, ele é vitalício. Eu tenho alunos que estão comigo desde 2000 ali, que ainda está hoje está no grupo do WhatsApp. Antigamente era e-mail, era, sabe, a gente se reunia, antes de ter até e-mail, a gente se reunia todo mês para conversar, né? Então, isso daí é vitalício. Então, a gente vai ter esse suporte, porque a ideia, por que é esse suporte que nós damos? E por que eu fico, você sabe que todo dia eu posto, né, um texto, um excerto de um texto sobre filosofia oculta, né? Para poder a pessoa poder ir fazendo esse conhecimento, esse mergulho. Porque é justamente isso que você falou. A minha grande preocupação é nós formarmos terapeutas que não têm condição de atender, que ele não sabe o que está fazendo, que ele não sabe onde que está atuando. Porque eu digo assim, se a pessoa vai estar aprendendo um artesanato, não desqualificando de forma alguma, mas se ela erra, ela joga fora o vaso, ela joga fora o que ela está fazendo. Nós não podemos jogar fora um ser humano, né? Então, essa é a minha preocupação. E os nossos cursos, a gente procura, não tem nada de viajar na maionese, não tem nada de coisas não explicadas, de coisa que, é porque não sei de onde que veio isso, né? A gente sempre está dando ali a bibliografia, a gente está dizendo de onde que veio, como é, que não tem nada de super, né? Vamos dizer assim, de irreal, nada de fantástico, não. Simplesmente parece que é fantástico porque nós não conhecemos, né? Está oculto aos nossos olhos, só isso, né? Então é isso que a gente tenta deixar essa mensagem, que realmente eu concordo com você, que infelizmente a internet é uma terra de ninguém, né? E você tem que saber onde que está pisando. Mas aí também a pessoa vai trabalhar o discernimento dela, né? De procurar saber quem é aquela pessoa que está dando o curso, né? Da onde que ela se formou, o que que ela tem, como é que ela não tem, qual é a base dela, né? Para saber se ela vai. Às vezes as pessoas vão pelo valor do curso, né, Patrícia? Também. Então, nem sempre, né? Vamos dizer assim, dá para ir pelo valor, né? Não. Ainda mais nas terapias holísticas. Você realmente tem que... os melhores cursos são aqueles que alguém foi, que realmente tem um conhecimento maior e que possa verificar que aquele conteúdo realmente é bom, né? Que realmente é verdadeiro. O curso da Tisa também, ela envia para a gente todos, ele é todo apostilado, e também, como é feito pelo Zoom, quando é feito online, depois ela disponibiliza para a gente os vídeos. Então, assim, mesmo num dia em que você não consegue fazer a aula, você pode assistir no dia seguinte, que ela vai te mandar no e-mail, e você pode rever todas as aulas, né? Assistindo novamente os vídeos. Sim, a pessoa fica com as aulas gravadas para ela assistir, ela baixa no computador dela, fica com ela assiste quando ela quiser. Não tem prazo, não é que nem passou depois tem prazo de 1 ano, tem prazo de 6 meses, tem prazo disso. Não tem prazo, é seu, o curso é seu, né? Entende? Então você pode rever aquela aula gravada quando quiser. E aí, na OLLIS, a OLLIS é escrito com a letra H, O-L-L-Y-S, tá? Então, para vocês procurarem nas redes sociais. Isso. Nós estamos no Instagram, estamos no Face, então é facinho de encontrar. Depois, eu trabalho junto com a Mariana, né? Nós trabalhamos juntas. A Mariana é uma terapeuta holística, ela é formada, a formação dela na área holística é em musicoterapia. É uma excelente profissional também, que sempre está estudando, sempre está pesquisando. Então, nós duas damos os cursos, né? E ela também faz atendimento, então a gente toca esse trabalho com o objetivo de ajudar na evolução mesmo da humanidade, para que todo mundo... Aquela ideia de que
não adianta eu querer evoluir sozinho, né? Não existe isso. Então, vocês anotem o contato, porque vocês podem estar disponibilizando tanto de agendar horários, porque os atendimentos agora estão sendo feitos online, tanto você pode agendar horário para atendimento, como também fazer o curso. E a Olis oferece também curso de florais e de... Sim, nós estamos agora nós estamos com o curso para formação de terapeuta floral. Então, ele é de 4 meses, né? E só para você ter uma ideia, uma das apostilas tem quase 200 páginas. Uau! Então, também. Então, a ideia... Porque dizer só o que é cada flor, cada essência, isso aí a pessoa se encontra na internet aí, você procura aí, você coloca o nome da flor, você acha. Então, esse curso ele tem o objetivo de justamente ensinar você a fazer essa parte da psicoterapia, como que você vai atender o cliente, como que você chega à conclusão que é aquela essência para o teu cliente, qual que é a melhor essência, entende? Então, a gente dá essa parte da psicoterapia. A gente trabalha essência por essência, né? E a gente dá também os 3 sistemas, Bach, Minas e Saint-Germain, né? Então, nós temos 2 cursos assim de 4 meses. Um que nós damos no primeiro semestre, que é a introdução à radiestesia, que a gente tem até a mesa radiestésica, e depois nós temos esse de floral. E daí nós temos os workshops, né, que são a radiestesia no processo terapêutico e o workshop de numerologia. E o nível aprofundado de numerologia, né? Então, são esses os nossos cursos. Nos comentários desse vídeo, depois eu vou pegar o link de tudo, de todas as redes sociais e do contato, e vou deixar no link, tá bom? Isso, deixa no link que daí a pessoa pode entrar, né? Então, assim, muita gratidão por você ter aceito fazer essa linda live aqui para esse canal, muita gratidão mesmo. E eu gostaria muita gratidão mesmo. Essa é o sentimento maior hoje por você. Não, eu que agradeço essa oportunidade que você está disponibilizando. A gente bateu um papo gostoso, né? Para mim, foi muito gostoso, né? A gente fica falando do que a gente gosta de falar, né? Entende? Que é a nossa vida, né? Que é esse lado de metafísica, lado de cura holística. Então, só uma coisinha que eu queria dizer. Em momento algum, a gente tenta substituir a alopatia. Sim. Né? Porque quando chega no corpo físico, o sintoma chega, você tem que tratar o corpo físico. E quem trata o corpo físico é a alopatia, né? Quem trata o duplo etérico é a homeopatia, né? E quem trata o corpo mental e emocional é o terapeuta holístico, seja de floral, seja da área que ele atuar, né? Sim. Então, Então, um grande abraço a todos vocês que assistiram nós aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo, tchau.